9h11. 9h12. Maravilha, glória a Deus, 9h12, horário de Brasília. Oi, povo lindo, povo abençoado, nós estamos aqui, ó. Nessa manhã abençoada, 3 de fevereiro de 2026, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje nós temos um encontro abençoado, hein? Você já conhece ela. Essa menina linda de Jesus, canta bonito, hein? É a nossa querida irmã abençoada, cantora Elane Brasileiro. Então, amados, eu estou lá no Paraná e ela também está aqui em Minas Gerais, está no Brasil, estamos em todas as nações. Claro, você está nos acompanhando aí pelo Radiosnet, você que está nos acompanhando pelo site e também, claro, na plataforma YouTube, não é isso? Daqui a pouco a gente chega aí. Maravilha, mas vamos agora receber com muita alegria, com muito amor, a nossa querida irmã. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, cantora abençoada? A paz do Senhor Jesus, tudo bem sim, glória a Deus por esse momento aqui na rádio, juntamente com a cantora Cida e toda a equipe, da rádio. Quero também dar uma saudação a todos os ouvintes dessa rádio abençoada. Amém, glória a Deus, a alegria, o prazer todo nosso, tá, amada? Amém. Cantora Elane Brasileiro, não é isso, menina? Isso mesmo, cantora, compositora, missionária. Estamos aí fazendo a obra do Senhor Jesus, não podemos parar, né? Que maravilha, glória a Deus, cantora, compositora, missionária do Rei. Que maravilha, amada. Glórias seja dada ao nome do Senhor. É uma honra, né, minha irmã? Trabalhar para o Rei Jesus, servir ao nosso Deus. E tudo que a gente faz é pouquinho demais, né, minha irmã? Glória a Deus. É verdade. Porque o nosso Deus é digno de toda honra, de toda honra e de toda glória. Bem, cantora abençoada, Elane Brasileiro, você está nos abençoando de qual cidade, amada? Eu estou aqui em Curitiba, Paraná. Aqui no Paraná tenho feito bastante agendas também, tem sido uma bênção. E agora também com esse apoio aí na rádio, glória a Deus por essa rádio aí que está nos abençoando. Amém. Querida, e como está o tempo aí na nossa querida Curitiba? Inclusive, aproveitando, mandando um abraço aí para o nosso querido Adriel Praxedes, menino abençoado. Também para o nosso querido amigo youtuber, Devando Moura, ele é de Curitiba. E aí, como está o tempo aí? Tá chovendo ou não? O sol tá brilhando? Não, o tempo aqui tá bom, não tá chovendo, o sol tá um pouquinho tímido, mas assim tá um tempo bom. Tá tempo bom, tá calor. Que maravilha. E eu conheço aí o cantor Adriel também, amigo nosso, que Deus abençoe a vida dele também. Ô, glória! Menino lindo de Jesus, um abraço aí para todo o nosso Paraná, também para Nayane Santos, né? Isso é do Paraná, de Londrina. Também, não é isso? Meu Deus do céu, é um povo lindo, os nossos companheiros radialistas, as locutoras, abençoada, enfim, todos os homens e mulheres que levam a palavra de Deus, não é isso, minha irmã? Eita glória. Amém, isso mesmo, glória a Deus. Bem, querida, você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, fique à vontade. E conta para nós essa linda história de amor que a menina Elane tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E também esse brasileiro. Fala para nós aí, menina. É seu sobrenome? Fica à vontade. É isso mesmo. Elane Brasileiro. Brasileiro é meu sobrenome. É o sobrenome que veio da parte do meu pai, né? Uhum. E então eu peguei esse sobrenome. E deixei também como nome artístico, por ser diferente, né? Chama atenção, né? Sim. Então, deixei como Elane Brasileiro. Que lindo! Fique à vontade, amada. Conta para nós essa linda história de amor que você tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? No Ministério da Música, do Louvor. Eu comecei, então, aos 7 anos de idade. Comecei louvando a Deus
na igreja, né, na Assembleia de Glória a Deus, Deus. aqui no Bairro Alto, em Curitiba. Minha mãe é sempre cristã, nasci em lar evangélico, né? Que bênção. Sempre me apoiou, né? Sempre me incentivou a estar louvando a Deus. Então, com 7 anos de idade, eu já comecei a cantar no coralzinho das crianças, no conjunto das crianças, né? Ai, que lindo. E ali já comecei o meu ministério de louvor, porque Deus já havia me escolhido, né? Glória a Deus. Então, louvando ali juntamente com as crianças, depois comecei a fazer louvor solo na igreja, e logo após, aos 9 anos, já fui convidada, menina ainda, fui convidada para Oh, que louvar maravilha. em Paranaguá, né? E foi ali teve troféu e tudo, e Olha, para glória de Deus, ganhei lá em primeiro lugar, que né? bênção. Para honra e glória do nome do Amém, Senhor amém. Jesus, porque a Ele pertence toda honra e glória, Verdade. porque o dom não é nosso, né? Sim. O dom veio de Deus e estamos aqui para servir ao Rei Jesus. Amém? Amém. E então, continuando ali, né, louvando ao Senhor, depois, aos 13 anos, mais ou menos, entrei no coral misto da minha igreja, continuando ali no louvor. E nesse coral misto era mais adultos, né? Era um coral assim mais de adultos. Mas como minha mãe participava do coral e não queria deixar eu e a minha irmã sozinha em casa, Sim. ela levava a gente junto. Ai, que E ela bênção. conversou com o maestro, falou para ele que se nós pudéssemos também estar ali cantando junto. E o maestro fez um teste, né? Sim. E viu que nós conseguiríamos estar acompanhando juntamente ali com o coral. Então foi quando eu entrei também no coral misto e fui por muitos anos ali no coral, né? Olha que história. Outro testemunho também foi que no coral das crianças, num dia de ensaio do coral das crianças, né, nós ali orando de joelhos, antes do ensaio, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu era bem nova ainda, entre 9 e 10 anos mais ou menos, e foi ali que Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi uma bênção, uma glória. Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz, cheguei em casa radiante, contando para minha mãe, muito feliz com o que Deus havia realizado, né, na minha vida, ter sido batizada com o Espírito Santo, uma experiência ímpar na minha vida. Amém? Ai, que maravilha, que linda história, minha amada. Amada, é a sua vida, a sua caminhada desde criança, não é isso? Servindo ao Senhor, adorando a Deus através da música, ai, das canções. Ai, olha, a gente fica muito mais feliz em saber que você continua essa menina linda, adorando a Deus, não é isso? Isso mesmo. E tem também uma experiência que eu nunca esqueci, né? De criança ainda, mas eu acho interessante eu estar contando aqui, que também é um testemunho, né? Sim. Quando eu comecei a ler ainda, bem pequena, entre 6 e 7 anos, eu comecei a ir para a escola, aprender a ler, a escrever, mas eu tinha um pouquinho de dificuldade. Meus pais eram separados, eles se separaram, eu tinha 3 anos e meio, né? E eu ficava um pouco triste com essa situação, né? Mas eu indo para a igreja com a minha mãe, sempre ali buscando a Deus. E um certo dia na escola, né? Eu peguei um livro e fui tentar ler, né? E então eu comecei a ler e eu realmente me dei conta que eu estava lendo. E aquilo para mim era a coisa mais linda do mundo, né? Naquele momento.
E então eu fiquei tão feliz que eu não vi a hora de chegar em casa, contar para minha mãe. Eu fui correndo para casa, eu estava sozinha, atravessei toda, umas 4 mais ou menos quadras. Eu fui para casa e cheguei em casa e peguei a Bíblia, porque eu queria ler a Bíblia. Sim. Então peguei a Bíblia e abri a Bíblia e pensei, bom, se a minha mãe lê essa Bíblia todos os dias, é porque tem algo muito importante, muito interessante aqui. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu aprendi a ler foi pegar a Bíblia e saiu naquele versículo de Salmos que diz: se teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Amém. Então aquilo marcou muito a minha vida. E naquele momento eu chorei muito. Eu chorei bastante porque eu abri a Bíblia e o Senhor Jesus falou comigo pela primeira vez naquele versículo, naquela palavra. E isso me trouxe muita alegria. E desde então eu senti que naquele momento o Senhor Jesus estava me adotando. Ele me adotou como sua filha. Glória a Deus. E eu senti aquela falta do pai, né, sem a paternidade. Mas naquele momento eu senti Deus como meu pai. E então foi maravilhoso, foi lindo ver o agir de Deus na minha vida, me adotando como filha e cuidando de mim com todo amor, com todo cuidado, assim como tem me cuidado até hoje. Então esse é uma história que me marcou bastante também, né? E eu agradeço muito a Deus, porque Jesus é maravilhoso, né? Amém. E Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele morreu para nos salvar, para nos dar a vida. E a vida em abundância, né? E Ele veio para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Psicologicamente, emocionalmente, ministerialmente, financeiramente, em todas as áreas, né? Então, Deus tem feito maravilhas na minha vida. E sempre continuando, sempre louvando o nome do Senhor Jesus. Hoje eu congrego na igreja Assembleia de Deus aqui no Capão Raso, Curitiba, Paraná. Maravilha, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. São exatamente 9 horas e 24 minutos. Nós estamos aqui com a nossa querida cantora, compositora, missionária abençoada Elaine Brasileiro, direto de Curitiba, Paraná. Amada, bem, já percebemos, não é isso? Que a sua história de amor com o Senhor Jesus Cristo é muito linda, desde criança, servindo e adorando o nosso Deus. E aí, minha irmã, como foi que surgiu o projeto das gravações das canções, dos louvores? E como começou as composições na sua vida? Como foi que aconteceu? Você lembra da primeira composição que o Espírito Santo de Deus te concedeu, minha querida? Fique à vontade. Amém. Então, eu lembro sim, Deus é maravilhoso, né? E Deus já tinha essa promessa na minha vida. Mas eu achava assim que era uma promessa muito distante, né? Devido a gente não ter recursos, né? Ter uma família humilde, simples. Mas Deus, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele tudo pode fazer, né? Então, Deus me permitiu fazer faculdade, né? Que eu sou professora. Que benção, sou professora em 2 períodos, né? E Deus realmente já tinha tudo planejado, né? Com certeza. Então eu fiz faculdade, daí prestei concurso. Que benção. Glória a Deus. E passei no primeiro concurso que eu fiz, para a glória do nome do Senhor Jesus, aqui em Colombo, Paraná, que é uma cidadezinha aqui, divisa com Curitiba, município de Colombo, Paraná, que tem abençoado a minha vida também, Colombo, Paraná. Então, a partir desse momento que eu fiz esse concurso, né, Deus tocou no meu coração para que eu fizesse
um novo concurso, porque eu fiz um concurso só para o período da manhã, né, que são 20 horas. E então, saiu novamente a inscrição para um novo concurso e eu fiz mais uma vez, né, o primeiro concurso eu fiz em 2013 e, glória a Deus, 2015 saiu um novo concurso também para fazer, fiz a inscrição, fiz a prova, falei, se for a vontade de Deus, vou passar novamente. Amém, E sim. passei também novamente, Maravilha, glória que a Deus por bênção. isso. Não que eu teria todas as condições, mas quando Deus fala, quando Deus promete, Ele sim, cumpre. cumpre, E Deus amada. falou que ia cumprir na minha vida tudo aquilo que Ele tinha para fazer, né? E através desse concurso, então, eu fui tendo também recursos para começar a gravar, né? Minha renda, sempre ali Sim, que maravilha. trabalhando, fazendo a obra, e Deus também trabalhando do outro lado ali, fazendo a parte dele, Provendo cumprindo as suas tudo. promessas na minha vida, provendo tudo, né? Meu Deus. Então, foi quando, em 2014, comecei a escrever, né, as canções. Uma das canções que eu escrevi, uma das primeiras que eu escrevi foi Eu Creio em Ti, né, que está aqui no meu canal do YouTube, que inclusive é o meu nome, Elaine Brasileiro, é o meu canal no YouTube, né? Sim. Elaine Brasileiro. E uma das primeiras canções foi essa, que na letra diz, basta apenas confiar, né? Continuar em oração. Então, e no refrão ele diz ali, eu creio em Ti, né? Falando a minha resposta para Deus a tudo aquilo que Ele estava me falando naquele momento foi essa: Senhor, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor vai cumprir na minha vida todas as Suas promessas. Então essa foi uma das primeiras canções, Eu Creio em Ti. Amém? Glória a Deus. Amém, que maravilha. Amada, e aí foi a partir do ano 2014, começou o ministério, né, isso, de composições e gravações aí Sim. da cantora e compositora Elaine Brasileiro. E aí, minha irmã, até esse momento, quantos louvores você já tem gravado? Então, eu acredito que eu tenho mais de 20 já, acho uns 20, Oba, 25 que mais ou bênção! menos. Eu tenho bastante louvores, eu acho que até um pouco mais, mais ou menos isso mesmo. Mas Deus tem feito maravilhas, Deus tem abençoado, né? E eu gravo aqui mesmo em Curitiba, num estúdio aqui em Colombo, né? Sim. E Deus tem providenciado também o estúdio para eu estar gravando, e tem Glória a sido Deus. realmente uma bênção. Então, quando eu comecei a gravar profissionalmente para colocar nas plataformas, foi em 2014 mesmo. 2014. Então, já tem mais de 10 anos, né? Nós estamos em 2026, 12 anos, 12 né? anos de caminhada aí ministerial Caminhada com com gravações, ministério, sim. né? Então, eu sou grata a Deus que já são mais de 10 anos aí nessa caminhada, louvando a Deus. Tenho muitos testemunhos também pelas redes sociais, pessoas que falaram que já se converteram, voltaram para a Glória a igreja Deus. através destes louvores, né, que tem edificado vidas, e eu sou grata a Deus por isso. E o meu maior ministério é com as crianças também, na escola onde eu trabalho. Ai, Pois que não só bênção. Amém, não só os pais, né, ouvem as minhas canções por causa dos alunos que falam, chegam em casa e falam, minha professora é cantora e tal. Ai, que lindo. Então tem evangelizado, as canções têm edificado também as famílias, né? Sim, com Para a certeza. glória do nome do Senhor Jesus. E os alunos também, né? Ouvem muito minhas canções no YouTube. Inclusive na pandemia, né? Quando não se podia sair de casa, né? Então,
Eles ouviam muito minhas canções, as palavras, né, que eu deixo uns videozinhos ali, shorts de uma palavra, de um versículo, né, e eles sempre estão acompanhando. Então, a escola tem sido também uma missão para mim, né, uma missão de estar ali podendo falar do nome do Senhor Jesus. Inclusive já teve eventos na escola que me chamaram para louvar, eu também pude louvar ali no evento e poder falar do amor de Jesus a todos ali, os pais, funcionários, professores, né? E que vieram depois, relataram que ficaram muito emocionados, tocados com a palavra cantada, né? Através da canção Que Amor é Esse, que louvei ali, né, na escola. Glória a Deus. Glória a Deus, que lindo, minha irmã. É um ministério abençoado, o ministério da cantora Elaine Brasileiro, ela que é cantora, compositora abençoada do Senhor. Amada, o seu ministério, a sua caminhada é um lindo testemunho, glória a Deus, é um milagre do Senhor Jesus. Uma menina, É um não é milagre. isso, minha irmã, que enfim, passou por muitas dificuldades, é isso, mas sempre permaneceu ali lutando, trabalhando, acreditando e com o apoio da sua mãe, né? Isso que foi fundamental nesse Sim. ministério abençoado. Deus tem te abençoado e sua voz tem alcançado o Brasil e as nações. Você já imaginava isso, minha irmã? E outra pergunta, minha irmã. Você tem um testemunho, eu sei assim, algo de sobrenatural que aconteceu para você contar aqui para nós? Do sobrenatural de Deus? Amém. Então, realmente com o apoio da minha mãe, né, que ela, uma época foi dirigente do círculo de oração da igreja aqui no Bairro Alto, em Curitiba, e eu sempre, né, vendo ela como um exemplo de fé, de perseverança, né, realmente me abençoou muito, né, através do exemplo dela de fé e de perseverança, glória a Deus. Então, nessa trajetória, Deus, assim, tem me abençoado. Claro, foram muitas as dificuldades, na família também, muitas dificuldades, né, porque minha mãe, ela criou 6 filhos sozinha, né, com a ajuda de Deus, claro, Deus sempre nos abençoando, né, provendo, guardando, livrando, então, sustentado por Deus, né. Então, eu quero deixar aqui também esse testemunho, esses testemunhos, né, que Deus tem feito na minha vida para edificar a vida de muitas pessoas, né. Então, um sobrenatural para mim que Deus fez na minha vida foi que eu ficava pensando muitas vezes, Senhor, como vai ser? Como que o Senhor vai fazer? Eu não tenho um patrocinador, eu não tenho uma pessoa, né, que vai realmente patrocinar minhas canções com recursos e outras coisas, né? Eu ficava pensando a forma com que Deus iria fazer, porque a gente não entende, né, quando Deus fala, a gente não consegue entender como vai ser, porque só Deus conhece o amanhã, né? E isso às vezes inquietava o meu coração, porque eu falava, Senhor, tudo é muito difícil, tudo é muito caro, um estúdio, você compor uma música, produzir uma canção. Eu ficava pensando todas essas coisas, né? Sim. Mas quando eu orava, Deus falava no meu coração, meu é o ouro, minha é a prata, né? E o versículo de Filipenses 4:19 sempre estava no meu coração, que diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em glória cada uma de vossas necessidades. Né? Então, somente com o meu trabalho já não estava dando conta, né? Porque a gente sabe como são as situações do dia a dia, mas então Deus me deu uma estratégia, né?
Principalmente na pandemia, que as pessoas não podiam sair, foi quando eu mais gravei, irmã. Eba, Quando glória eu a mais Deus. gravei canções, foi quando eu mais escrevi canções, foi exatamente na pandemia, quando ninguém fazia nada, podia fazer nada, não podia sair de casa. Foi exatamente nessa época que Deus me levantou no meu ministério. Que lindo. E isso foi assim um sobrenatural de Deus, porque nem eu assim conseguia entender como que Deus estava fazendo tudo isso, mas Deus estava trabalhando de uma forma sobrenatural. E então eu comecei eu trabalho com roupas, né, venda de roupas, com moda, né, bolsas e sempre trabalhando essa estratégia que Deus me deu para ir nas casas, né, entregar, vender pela internet e entregar nas casas. Que maravilha, menina. Porque as pessoas não podiam ir nas lojas, tinham medo de sair de casa, né? Aquela situação do Covid, tudo aquilo. Então, Deus me deu essa estratégia. Então, eu fazia esse trabalho também, né? Não só de louvar, mas também saía nas casas e já abençoava as casas, famílias. Glória a Deus. E já fazia minhas entregas e os valores iam entrando na minha conta, e já ia gravando, já ia trabalhando também do outro lado, escrevendo as músicas, gravando as músicas e já colocando ali nas redes sociais. Então, assim, foi um trabalhar de Deus, assim, muito grande. E, irmã, o sobrenatural de Deus foi tão grande que eu passei pela pandemia, não fiquei dentro de casa, porque eu trabalhei bastante também. Não fiquei dentro de casa e eu posso falar que Deus, Ele me guardou, me livrou durante todo esse tempo. Eu não peguei Covid Glória a nenhuma vez. Deus. Que bênção, minha Porque o irmã. mistério de Deus com a minha vida é muito grande. E Deus me protegeu, me cuidou, me guardou, porque o projeto dele, né, quando ele fala que vai cumprir, ele cumpre, não importa como, nem onde, se você tem recurso, se você não tem. Verdade. Quando Deus fala, ele cumpre, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, esse para mim foi um sobrenatural de Deus que aconteceu na minha vida durante a pandemia, né? Então, em 2020 foi quando, bem no auge da pandemia, foi quando eu escrevi essa canção Que Amor é Esse, né? Falando sobre o amor de Deus, né? Que eu falei com Deus, falei, Senhor, as pessoas estão passando por tantas dificuldades, Covid, tantas doenças, tantas pessoas, às vezes, na família até se desfalecendo, morrendo por causa do Covid. Então, eu gostaria que o Senhor me desse uma canção que falasse sobre o teu amor, para trazer um alento, para trazer uma palavra cantada aos corações. Glória a Deus. E foi quando realmente Deus me deu essa canção, Que Amor é Esse? E depois gravei mais outras canções, Te Adorarei. Aleluia. Que bênção, irmão. A canção Vai Passar também é um cover que eu fiz, que falou muito ao meu coração, né? Eu estava passando por muitas lutas também, adversidades, em outras áreas da minha vida, mas o Senhor sempre falava comigo, vai passar, né? Então eu gravei essa canção que eu orei muitas vezes de joelho, ouvindo essa canção, né? E quando gravei essa canção, Vai Passar, tocou muito aos corações, né? Porque muitas pessoas também estavam passando por dificuldades. Então foi um trabalhar de Deus duplo, né? Não só na minha vida, mas também na vida de todos aqueles que estavam ouvindo, né, as minhas canções. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, que lindo testemunho, minha irmã. Deus cuidando de tudo, Deus preparou tudo, não é isso, minha irmã? Para que essas canções hoje alcançassem o Brasil e as nações, vidas sendo abençoadas. Meu Deus, Deus é lindo demais. Meu Deus, nós não temos palavras, não é isso, cantora Elaine Brasileiro? Para falar sobre o nosso Deus, para expressar o tamanho da grandeza do Deus de Israel, Deus que tudo pode. Maravilha. Bem, querida,
O que o seu coração diz, minha irmã, sobre a volta do Senhor Jesus? Você tem alguma canção falando sobre a volta do Senhor Jesus? Aproveitando já e já fazendo essa pergunta também. Então, eu não tenho nenhuma canção assim que fala sobre a volta de Jesus ainda, porque eu Sim, gostaria muito de gravar uma canção falando sobre isso. vai ser E bênção. também uma canção que fala sobre, né, a morte de Jesus na cruz, uma canção que fala sobre o sangue de Jesus, para eu estar louvando também nos cultos de ceia, né? Uhum. Então, eu tenho certeza que eu vou estar gravando ainda canções sobre isso, mas tem um louvor, né, que eu sempre canto na igreja, que não é um louvor meu, mas é de outra cantora, né? Que fala muito ao teu Eu sempre coração, né, minha irmã? que fala muito ao meu coração também. E tem um da Shirley, né, que fala sobre a ditosa cidade, que eu gosto também de Meu cantar muito, né? Deus. A Uhum. ditosa cidade deve ser linda. Então, essa Se eu canção pudesse, também não é fala isso, minha muito ao meu irmã? Eu iria coração. para lá. Meu Deus do céu. Isso. Se eu pudesse, eu iria pra lá Agora. agora. Então é muito linda essa É. canção, né? Fala muito também ao meu coração. Então tem muitas canções de outras cantoras que eu gosto também, que eu louvo na igreja, que fala muito aos nossos corações, né? Então Deus tem sido maravilhoso. E eu não tenho palavra para expressar, né, o Amém. grande amor de Deus por nós, pela minha vida, por todos nós, né? Glória a Deus. E, amada, o seu coração diz que o Senhor Jesus está voltando, minha querida? Sim, nós estamos, né, nos últimos tempos, né? A palavra de Deus diz, né, que estamos nos últimos tempos e que nos últimos tempos viriam dias trabalhosos, né? E estamos vivendo já esses dias trabalhosos. Temos visto, né, nos noticiários, tudo o que está Verdade. acontecendo, as profecias se cumprindo, e tudo nos mostra que Jesus está às portas. Por isso, você ouvinte que está ouvindo aqui esse testemunho, essa entrevista, né, se entregue o seu coração ao Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Amém. E sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. E o que Deus quer é te dar a salvação. A salvação é um presente de Deus para você. E Ele oferece hoje esse presente. Ele coloca na tua mão esse presente. Basta você receber esse presente, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus, porque Ele está voltando e Ele vai preparar para você um lugar, porque o Senhor Jesus nos diz em sua palavra, né, que Ele nos preparou uma morada, né, nos preparou um lugar no céu para cada um de nós, e é isso que Deus tem para minha e para sua vida. Amém? Amém, glória a Deus, Jesus Cristo está voltando, verdade. E essa é a nossa esperança, não é isso, minha irmã? A esperança de todos aqueles que creem na palavra bendita do nosso Deus. Maravilha. 9h50, perdão, 9h45, horário de Brasília. Você que está chegando agora, nós estamos aqui com a nossa querida cantora, compositora, missionária Elaine Brasileiro, falando conosco direto de Curitiba, Paraná, nesse bate-papo abençoado. Amada, as canções encontra nas plataformas digitais, em todas? Sim, as minhas canções se encontram em praticamente quase todas as plataformas digitais, né? A principal ali que eu coloco minhas canções é no YouTube, aí tem no Facebook, Elaine Brasileiro, no YouTube também Elaine Brasileiro, no Instagram é Elaine Brasileiro .oficial, tem também ali no TikTok também, eu coloco sempre palavra, canções, né, pedacinho das minhas Maravilha. canções, no Kawaii, no Threads, e também nas demais plataformas
que é no Spotify, Sim. né? Amazon Music, YouTube Music, Apple e várias outras que são tantos nomes, né? Exatamente. São tantos os nomes que eu nem lembro agora, mas está aí praticamente em todas as plataformas digitais. Se você não encontrar, tiver dificuldade para encontrar, vai lá no Google, digita Elaine Brasileiro. Já vai aparecer todos os meus trabalhos, onde eu estou, né, a minha discografia, né, a minha biografia também. Isso vai estar tudo ali, né? E também já colocando aqui para os ouvintes que em dezembro eu lancei a canção Se Eu Não Te Ouvir, né? Esse é um cover que eu gosto muito também de louvar ao Senhor, que fala sobre nós ouvirmos a voz de Deus. Quão importante é você ouvir a voz de Deus, você está sensível à voz de Deus. Por quê? Porque quando você é guiado por Deus, que você ouve a voz de Deus, que você é orientado por Deus, Deus vai te guiando, te orientando o que você vai fazer. Então é muito importante você estar sensível à voz do Senhor Jesus. Então eu gravei em dezembro, né? Se Eu Não Te Ouvir, que já está ali no meu canal do YouTube. E também agora em fevereiro, essa semana agora, saiu o meu novo lançamento. Oba! Sim, meu novo lançamento que saiu dia 1º de fevereiro, tá quentinho ainda, bem Saiu do forno. Glória a Deus, sim, saiu do forno agora. A canção Espera. Olha. Né? Essa canção Espera, que tantas pessoas têm promessas, né, de Deus na sua vida. Mas tudo é muito complicado, a questão do tempo. As pessoas às vezes, né, não têm aquela paciência de esperar, né, Deus cumprir a promessa. Às vezes desfalece, às vezes desanima, às vezes abandona o barco. E essa canção Espera fala exatamente sobre isso. É uma canção baseada no Salmo 40, versículo 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Então, aos ouvintes, a todos aí, se puderem entrar nas plataformas, ali no canal do YouTube, ouvir essa canção, tenho certeza que vai ser muito edificante, que fala que a última palavra vem do Senhor, não vem das circunstâncias, não vem do teu cenário, não vem, né, de nada disso, porque não importa o cenário. Deus não se preocupa com o cenário, não importa se o teu cenário está assim ou assado. O que importa para Deus é a tua fé. Se você tem fé, né? A palavra de Deus nos diz em Lucas 1,37, sem fé é impossível agradar a Deus. E para Deus todas as coisas são possíveis. Né? Hebreus 11:1 que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus, ele não se importa com o que você está vivendo agora, se você tem condições, se você não tem. O que importa é que se você tem essa fé acesa no teu coração, para que Deus possa cumprir as promessas dele na sua vida. Então essa canção fala isso. As coisas podem estar difíceis, mas se você esperar em Deus, Deus ele vai cumprir no momento certo, na hora certa. Ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. E você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque se você tem uma palavra, né, uma promessa, ela vai se cumprir, porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele, quando fala, ele não vai contra a sua própria palavra, ele zela para cumprir. Amém? Amém, glória a Deus, verdade, amada. Querida, tá quase chegando aqui o final do nosso encontro, o tempo passa rápido, 9h51 minutos. As suas canções, as canções da cantora e compositora Elaine Brasileiro se encontram em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais, não é isso, amada? Sim. Também em emissoras de rádios, não é assim?
Bênção de Deus alcançando o Exatamente. Brasil e o mundo. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Gratidão, gratidão. Amada, e como faz para ter convite, não é isso? Fazer um convite para você aí, para estar em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Fique à vontade, minha querida. Amém. Então, deixando aqui também o meu contato para convites, né, agendas. Quero deixar aqui o meu contato, que é meu celular mesmo, eu que cuido também dessa questão. Uhum. 419-9726-3676, né? Repetindo aqui, 419-9726-3676. Então, aí para o ano de 2026, estou com agendas abertas para estar agendando nas igrejas, na cidade, no Brasil, seja fora do Brasil. Estou à disposição do reino de Deus para estar aí levando essa palavra cantada aos corações, aonde Deus quiser e preparar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E também através das minhas redes sociais, né? Podem entrar em contato, né, através das minhas redes sociais por mensagens. E estamos aí, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, maravilha, amados. Olha, você aí que organiza festa aí, as festividades dos jovens, das irmãs, não é isso? Do círculo de oração, também aí você que é professora, uma profissional de educação, não é isso, minha irmã? Olha que bênção, Sim, parabéns, amada. Nas escolas, não é isso? Também podem convidar a cantora Elane Brasileiro, as secretarias de educação, secretarias de cultura, festividade nas praças, não é isso, minha irmã? Evangelização. Exatamente. Olha, fique à vontade. É bênção de Deus, direto de Curitiba. Você entra em contato com a cantora Elane Brasileiro, conversa direitinho, né? Certo? E a nossa irmã, ela está aí, ó, abençoada pelo Senhor Jesus para estar obedecendo o ID do Senhor em qualquer parte do Brasil e do mundo. Lembrando mais uma vez, vocês podem estar ouvindo as canções da cantora Elane Brasileiro lá na plataforma YouTube, gente. Mas chegando lá, por favor, assista o vídeo até o final, deixa o like, um comentário, inscreva no canal, tá? E envia para alguém, compartilhe nas suas redes sociais. Da mesma forma, lá nas plataformas, no Spotify, por exemplo, tá? Faça isso, tá, querido? E siga a nossa querida cantora Elane Brasileiro no Instagram, Facebook, tá? Porque é bênção de Deus. Amado, o microfone está aberto, tá? Fica à vontade para você falar aquilo que o seu coração sente, que você ainda não falou, mas que você precisa deixar aqui registrado. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui também o meu abraço a todos os ouvintes aí da rádio que têm acompanhado, né, os trabalhos aí, nossos trabalhos, Amém. Nossos projetos, né, tem acompanhado aí a radialista aí, a cantora também, né, Cida, que Deus tenha abençoado Amém. Grandemente a vida dela também, né, e abençoar todas as cantoras que estão aí sempre louvando o nome do Senhor Jesus, que estão sendo ouvidos aí pelo Brasil, pelo mundo afora. Verdade. Que Deus continue abençoando, pois a obra do Senhor não pode parar, né? Somos servos, soldados do Senhor Jesus, prontos para a obra do Senhor Jesus. Então, o que eu quero falar aqui é deixar o meu abraço a todos e que Deus abençoe grandemente cada lar, cada família, que o Senhor estenda as mãos, que o Senhor visite Amém. Agora a tua família, a tua vida, Amém. Nesse momento, que seja visitada agora pelo Espírito Santo de Deus, seja tocado agora, em nome de Jesus, trazendo cura, restauração, provisão, que Deus abençoe. Eu agradeço imensamente aqui esse momento, esse bate-papo, tem sido uma bênção não só para a minha vida, tenho certeza também para a vida de todos aqueles que estão ouvindo. Um abração à cantora Cida, toda a sua família, que Deus abençoe em nome de Jesus.
Ô, glória! Ô, amada, amém, amém. Que Deus continue abençoando você, abençoando sua família, tá? Abençoando aí os seus Amém. pequenos, né? Porque é uma professora abençoada. Eita, glória! Em nome de Jesus e esse lindo ministério de louvor. Amada, vamos finalizar aqui com a oração. Esteja orando por todos, tá? Peço também a favor aqui da minha filha, tá bom? Pela saúde da minha filha, em nome de Jesus. E a favor de todos, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade. Amém. Oremos então. Querido Deus, amado Glória a Pai, Deus, aleluia. estamos aqui na Tua presença, Senhor, Deus, agradecidos, ó Pai, com o coração transbordante, cheio de alegria, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, nós glorificamos o Teu nome, nós te adoramos, porque o Senhor merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por este momento que estivemos aqui falando um pouquinho do Teu amor, dessa história de amor que o Senhor começou na minha vida ainda quando criança. Eu te agradeço, Jesus, porque Tu és lindo, maravilhoso, e o Senhor, quando promete, o Senhor cumpre, e eu posso ver isso na minha vida e posso também estar transmitindo, Pai, isso para aqueles que estão me ouvindo neste momento. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cantora Cida, Senhor, radialista, que tem sido bênção, ó Pai, na vida de tantas pessoas, Pai, aí no Brasil e também pelo mundo, que o Senhor esteja, Senhor, tocando na vida de cada um, Senhor, que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe as famílias, Pai. Deus, se estiver alguém doente, Senhor, que o Senhor venha com a Tua cura, venha com restauração, libertação, transformação, pois Tu és poderoso, Pai, e o Senhor não é limitado a tempo, nem a distância. Toca agora, Pai, nessas vidas, em nome de Jesus, Pai. Também, Senhor, peço pela filha da nossa cantora Cida, que o Senhor esteja, Senhor, restaurando a saúde dela, Senhor. Cura, Pai, pelo poder do Teu nome, Pai. Venha com a Tua unção de cura, Pai, sobre a vida dela agora. Passa o Teu sangue sobre cada célula do corpo dela, Senhor. Vem com a Tua cura sobre ela, Senhor. Abençoa toda a família da cantora Cida. Abençoa a sua casa, o seu lar e tudo que ela fizer, Pai. O Senhor estenda suas mãos e abençoe. E abençoe também a cada ouvinte. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. É que nós te oramos e te agradecemos, a ti a honra, o louvor e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô, glória, que maravilha! 9h59, horário de Brasília. Chegou o final aqui do nosso encontro com essa menina linda de Jesus, a cantora, compositora, missionária, professora, Elaine Brasileiro, direto de Curitiba, Paraná. E agora nós vamos ouvir essa canção, gente. E essa canção encontra em todas as plataformas digitais, ok? Olha, siga essa menina abençoada, Elaine Brasileiro, com a canção Que Amor é Esse? Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês e até um próximo encontro, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus, querida. Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, vamos aí adorar o Senhor com ela. Elaine Brasileiro, daqui a pouquinho a gente volta. Maravilha. Glória a Deus. A paz do Senhor, querida. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau.